Porque hoje, gente, nós vamos falar muito sobre a questão dos nossos filhos serem jovens de valor. Na verdade, a gente precisa entender o que é ser uma pessoa de valor, o que são os valores humanos. Existem valores, princípios eternos, e muitos valores e princípios humanos são pautados nesses valores que são eternos. E é por isso que nós, como pais, precisamos ser intencionais em ensinar para os nossos filhos esses valores. Por quê? Os valores humanos, gente, segundo o dicionário, significado assim, simples, né? São princípios morais e éticos. Princípios morais são diferentes de princípios éticos. Então eu deixo um para casa para você pesquisar aí o que são princípios morais. Qual é a diferença de princípios morais para princípios éticos? Isso vai te dar material para você trabalhar muitos princípios com seus filhos. Então, esses valores, né? O valor de uma pessoa são princípios morais, princípios éticos que conduzem a vida de qualquer pessoa. Faz parte, gente, da formação da nossa consciência, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de nos relacionarmos em uma sociedade. Então, a forma como nós somos educados com esse tipo de valor, a forma como somos educados, aquilo que está sendo impresso dentro de nós, vai ditar a maneira que nós vamos agir e nos relacionar, a maneira como nós vamos ter consciência sobre as nossas ações. São normas de conduta. Vocês conseguem entender isso? Que determinam o quê? Decisões importantes, que podem garantir, inclusive, paz, honestidade, justiça entre as pessoas. Esses valores, eles são construídos socialmente, são nas relações. Nenhum valor é construído assim, aprendi a ser obediente, aprendi a ser justo, do nada. Não. Alguém precisa ensinar. E vocês entendem isso? Então, os valores são ensinados. Ninguém aprende por aprender. E são esses valores que regem o comportamento, que regem as nossas ações e que podem trazer paz ou guerra, tanto nos nossos relacionamentos como dentro de nós. Então, para que os nossos filhos possam ser jovens, possam crescer e fazer diferença, sendo jovens que possuem um valor, entende isso? Nós precisamos ser intencionais em ensinar para eles estes valores e estes princípios. E a gente ensina não é só abrindo a Bíblia ou abrindo qualquer outro livro e falando para eles. Não é só colocando eles para assistir um desenho educativo ou um filme educativo. Não é assim. Nós ensinamos a nossa maneira, com o nosso exemplo. Nós ensinamos com a forma como nós agimos, com o nosso comportamento. A roupa que você veste, a forma como você fala, a forma como você fala de outras pessoas, o seu respeito às autoridades. Tá conseguindo entender? A forma como você estuda, a forma como você cuida da sua casa. Tudo isso, os seus filhos, os nossos filhos estão nos observando, estão modelando o nosso comportamento. Outro dia eu estava levando as crianças para a escola e eu vi uma moça com uma criança que deveria ter uns 4 anos, andando de mão dada na rua, e eu vi ela de costa. E ela estava com um micro short e eu achei que ela estava pelada, porque nas costas não dava para ver nada. E aí quando eu passei, que eu dei uma olhadinha no retrovisor, ela estava com uma espécie de sutiã, mas que atrás não dava para ver nada. Essa roupa que a moça está vestindo são valores que ela está passando para aquela criança. Entende isso? A nossa forma de viver,
é que mostra para a criança a forma que ela tem que viver, porque nós somos a primeira visão de mundo dos nossos filhos. Só, gente, que não é de hoje que os jovens são constantes alvos de imagens, de preconceitos, de quê? De rebeldia, de insinuações sobre o comportamento rebelde, desobediente. Só que, se nós como pais estamos modelando, estamos fazendo com que os nossos filhos olhem para nós, por que será que quando chega lá na adolescência eles estão tendo esse tipo de comportamento? O que a gente precisa entender é que essa perda da inocência, ela é um processo natural. As crianças, elas vão crescendo e elas precisam se transformar em adultos. Então, quando elas começam a questionar, a contrariar, isso faz parte, mesmo que tire a nossa paciência. Só que para muitos pais começa a acender uma luz vermelha, sabe? Aí eles já começam a falar, né? Olha só, a Adel Dourado tá dizendo assim, nossas atitudes falam mais alto que as palavras, e é isso mesmo. Só que para muitos pais, quando os filhos vão chegando ali na fase da pré-adolescência, adolescência, que é aquela transição da infância para a idade adulta, né? E que eles começam a questionar, a contrariar, a ser do contra, que as coisas não servem mais, né? Os pais já começam, são os rebeldes sem causa. São os aborrecentes. Só que esses filhos são aqueles que muito provavelmente não receberam os limites adequados na infância e eles estão prestes a entrar numa encrenca. E isso é fato. Sabe por quê? Porque tem pais que perderam a prática de orientação dos filhos, de condução dessa jornada de formação e educação dos seus filhos. Com toda essa novidade aí de que as crianças foram muito oprimidas no passado, que agora elas têm que falar, têm que ter vez, que tem que... Tá certo, educação respeitosa, tá certo, que você não pode gritar, tá certo, não tô falando que isso tá errado, não. O errado é a falta de equilíbrio. Porque os pais ficam ouvindo essas coisas e aí eles começam a deixar as crianças a decidirem sobre questões que elas não estão aptas para decidir. Criança não tem que decidir se ela vai vestir a sainha que mostra o bumbum ou não. Os pais precisam se posicionar diante disso. Aqui em casa, o meu marido, assim, ele é muito antenado com isso. A Manuela tem 3 anos, vai fazer 4 anos. Quando eu coloco nela uma saia, ele já pergunta, lembrou de colocar o shortinho por baixo? Ele é o primeiro a perguntar. E se ela não quiser vestir o short, ela não sai de saia. Porque ainda não sabe sentar. Vai sentar com as perninhas abertas. Vai brincar no pula-pula. Nós, como pais, não estamos perdendo a ordem moral da nossa casa. E isso não pode acontecer. Existem questões que as crianças, os pré-adolescentes, não estão aptos para resolver. E nós estamos deixando eles resolverem. E sabe o que está acontecendo? O resultado são crianças que mandam e pais que perderam a função de orientar. E aí vão crescendo sem uma direção ou uma referência de autoridade de comportamento. Quando chegam lá na adolescência, começam a surgir as discrepâncias. Tipo assim, né? Não tô conseguindo controlar meu filho. Meu filho tá querendo fumar maconha. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não, então que ele fume aqui dentro de casa. Porque é melhor dentro de casa do que na rua. O que é isso? Como assim? Tá induzindo a um comportamento infrator. Da mesma forma, seja dentro de casa ou seja na rua. Mas como não teve pulso, perdeu a ordem moral da sua casa, aí o que faz? Não, é melhor que dentro de casa, né? Melhor deixar aqui dentro de casa, porque lá na rua é pior. Minha filha? Não, é melhor deixar ela dormir com o namorado aqui dentro de casa, lá no quarto dela, do que ficar indo para outros lugares aí que eu nem sei onde eles vão estar frequentando. Onde estão os valores e os princípios que deveriam ter sido dados, incutidos
constantemente, por meio até mesmo do nosso exemplo, do nosso comportamento, que deveria ter sido dado desde lá da infância. Aí não deu, perdeu a ordem moral da sua casa, deu para os filhos a responsabilidade de decidir por coisas que eles nem estão aptos ainda para decidir. Eles modelaram muitas vezes o comportamento dos pais. E aí chega lá na adolescência, é chamado de geração rebelde. E muitos desses adolescentes são filhos de pais de uma geração que olhou a liberdade como algo assim. Sabe se aquela pessoa que nunca teve alguma coisa e de repente quando tem não sabe lidar? E aí foi para outro extremo. Antes era muito reprimido e agora o negócio é liberdade demais. E estão tão livres que estão se tornando escravos de si mesmos, dos seus próprios desejos egoístas. E agora não tem condição nenhuma de imprimir nenhuma regra para os seus filhos. Aí o filho de 13 anos, de 14 anos, está indo para uma festinha. Aí o pai vira para ele e fala assim, ó, você não bebe não, tá? Não bebe não, senão você vai ficar tonto, não bebe, vai ficar bêbado não. Que moral que o pai tem para falar isso para esse filho, sendo que o filho vê o pai recebendo amigos e bebendo dentro de casa? O pai quer exercer um poder sobre o filho que ele nunca teve. E mesmo que o pai não beba, ele faz outras coisas que fez com que a autoridade dele fosse jogada por água abaixo. Uma coisa, gente, que a gente precisa entender é que um jovem de valor, ele precisa ter valores que são imprimidos dentro dele por seus pais desde o nascimento. Porque senão acontece o que infelizmente nós vimos hoje, lá na Colômbia. A liberação do aborto. Triste isso. Triste. Pessoas que estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados, se afogando nas orgias sexuais e acham que têm o direito de tirar vidas, porque meu corpo são minhas regras. É o famoso jeitinho brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, onde estão os pais destas jovens? Onde estão os pais destes jovens? O que aconteceu? Onde houve uma rachadura? Onde houve confusão e que precisa ser resgatado? Agora, eu nem você vamos fazer parte de estatísticas de pais de filhos que estão se perdendo por aí, não. Nós estamos aqui para aprendermos a nos posicionar como pais e não perder a ordem moral da nossa casa. É na infância, gente, que se constrói a base de uma vida adulta e feliz. Tem uma médica pediatra que ela é presidente do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente. Ela chama Lucy Piffer, sei lá, acho que é assim que fala o nome dela. Ela fala que até os 8 anos, a criança aprende os valores morais baseando-se no que os pais dizem. Depois dessa idade, não é somente os pais. Depois dos 8 anos, tudo que envolve essas crianças. Tudo. Aí, no fim da adolescência, onde a personagem ali foi construída, a personalidade foi construída, ali, a única coisa que vai restar dos pais é a influência. Mas se eles não conseguiram influenciar antes, vai influenciar agora? Se não há limite, se os pais falharam, eles vão receber questionamento abusivo mesmo.
Não adianta. Gente, quantos pais de adolescentes a gente conversa? De adolescentes que são problemáticos. E os pais têm a mesma fala, né? Eu sempre dei tudo para esse menino, para essa menina. Olha como é que ela me paga. Não valoriza. Eu tratei todos do mesmo jeito. Sempre são as mesmas falas. Enquanto os filhos só estão dizendo assim para os pais: eu só queria que você tivesse tempo para mim, para me ouvir. Eu só queria que você me colocasse para dormir e contasse uma história que tem uma moral, um valor. Eu só queria que você me levasse para ver situações de pessoas que estão tão vulneráveis e que precisam tanto da nossa ajuda. Eu só queria que você sentasse perto de mim para fazer o para casa e ali naqueles textos de português, de geografia, onde mostram desastres e tantas outras coisas, que você fizesse a intervenção ali comigo sobre como eu, como um jovem, posso me posicionar para fazer diferença em situações como essa. Eu só queria isso. Eu só queria isso. Mas hoje em dia, os pais estão tão atarefados que eles estão se perdendo na própria liberdade que eles buscaram tanto. E estão esquecendo de que a formação de valor dos filhos acontece nessa jornada. Nascimento, primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude. É ali que os pais têm que ter dedicação total para imprimir princípios e valores. E olha que interessante, gente. Tem uma história na Bíblia, e a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Tem uma história na Bíblia que Jesus conta, né? Uma parábola muito interessante. Antes de eu contar essa parábola para vocês, me ajuda aqui, clica nesse aviãozinho e encaminha essa live para mais 5 pessoas. Mesmo se você já encaminhou, clica aqui junto comigo, ó. E encaminha essa live para mais 5 pessoas. Porque aí mais gente vai chegar aqui a tempo de ouvir a história. Que eu vou contar uma história aqui para vocês. Clica aí nesse aviãozinho. Joia. Beleza. Gente, perguntas, comentários, podem colocar aí, tá bom? Mas lá na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, lá no livro de Lucas, está escrito o seguinte, prestem bastante atenção. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas é valor, tá? Valor em dinheiro. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Jesus conta essa parábola. Vamos analisar essa palavra? Qual é a mulher? Ou seja, todas nós podemos passar por isso. Aí essa mulher diz: eu perdi algo de valor. Ela tinha 10, ela perdeu uma. Mas ela assumiu a autorresponsabilidade. Ela cuidava de 10 valores. E ela perdeu um. Qual valor nós temos perdido dentro da nossa casa? Será que nós perdemos o respeito, a obediência dos nossos filhos, a pureza, o serviço ao próximo? Será que os nossos filhos se perderam e não têm mais o desejo de ter uma família? Qual valor foi perdido dentro da minha e da sua casa? E qual é a mulher que, tendo 10 valores, perdeu um? Sabe o que essa mulher fez? Ela pegou a candeia para iluminar. Porque ela queria enxergar. Estava tudo escuro. Muitas vezes,
Nós estamos de olhos fechados, está tudo escuro para o que tem acontecido dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão se perdendo. Um valor de cada vez está se perdendo e nós não estamos vendo. Mas qual é a mulher que, descobrindo que perdeu esse valor, não pega ali a sua candeia e ilumina? Ou seja, abre os olhos, mãe. Mamãe, abre os olhos. E sabe o que ela fez? Ela pegou a candeia, ela iluminou e ela foi tirando toda a sujeira que ela encontrou. Olha só, acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Ela varreu a casa, gente. Ela tirou a pudriqueira toda que estava dentro de casa. Ela tirou os Big Brother da vida. Ela tirou as novelas que tá mostrando cenas de sexo aí, erotizando as nossas crianças. Ela varreu a casa. Ela tirou aquelas roupinhas sensuais que fica mostrando o corpo das filhas adolescentes. Ela varreu, ela tirou a sujeira. Até encontrar. Até encontrar. Ela tinha 10 e ela perdeu uma. E ela varreu, ela iluminou, ela tirou a sujeira até encontrar. E quando ela encontrou, quando nós encontramos de fato os valores e princípios que nós havíamos perdido e começamos a trazer de volta para o coração, para o nosso coração e para o coração dos nossos filhos, a vida vira uma festa. Olha o que ela fala. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas. E ela fala o quê? Alegrem-se comigo. Eu encontrei a minha moeda, eu encontrei o meu valor que eu tinha perdido. Vamos, gente, vamos alegrar. Meu filho voltou, os valores voltaram, eu varri a casa. Mães, não durmam. O que está acontecendo? Não durmam. Tá na hora de varrer a casa e se você não sabe por onde começar, comece iluminando, traz luz para o seu conhecimento. Vai estudar, vai buscar cursos, vai ler livros. Traz luz para o seu conhecimento. Entenda uma coisa, da porta da rua para dentro da nossa casa, nós somos guardiãs. Nós precisamos estar atentas quanto aos valores que estão se perdendo. Os valores, eles estão se perdendo dentro de casa. Aqui, ó, qual mulher, olha a parábola, que tendo 10 valores, perdendo um dentro da sua casa. Não foi lá fora que perdeu, não, foi dentro de casa. Ela iluminou, ela varreu a casa. Nós somos mães hoje. Não adianta a gente ficar achando que esse mundo vai melhorar, não. Quem tem que melhorar somos nós. Vamos tirar os olhos do que está acontecendo lá fora. A pudriqueira que está acontecendo lá fora. E vamos voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa. Vamos treinar os nossos filhos. Se cada mãe, se cada pai treinar os seus filhos, a próxima geração, a geração dos nossos filhos será outra. Mas a gente está tão focado em ficar vendo jornal, novela, noticiário da vizinha e de não sei quem que está vendo a vida do outro lá fora. E está esquecendo que os valores estão sendo perdidos dentro de casa. Não é lá fora, não. Nós não temos respostas, mães. Mamãe, nós não temos resposta para a pandemia, para a erotização infantil. Nós não temos resposta para pedofilia, para pornografia, para bullying, violência, corrupção. Nós não temos resposta para isso. Nós não sabemos se vai piorar, se vai melhorar. Nós não sabemos o desfecho. Quem fala é uma confusão. A única coisa que nós temos garantia é que Deus continua sentado no trono.
Ele governa tudo acima das limitações do nosso conhecimento. Então ilumina a sua mente, ilumina a sua casa com a candeia, tira tudo que é pudriqueira de dentro de casa, acha esses valores que foram perdidos e chame as pessoas para se alegrarem com você. Faça festa. Existe um medo hoje nas famílias, nas mães, né? O que vai acontecer? Como é que eu vou proteger meus filhos desses valores que eu não acredito? Peraí, pra que eu vou ficar com medo do que vai acontecer? Como é que eu vou proteger os meus filhos? Eu já sei como proteger. Ilumina, traz conhecimento, varre a casa, acha o valor e cuida para que ele não seja perdido de novo. Nós precisamos entender, gente, que Deus, ele fez os filhos. Foi ele que fez os filhos. Para pensar em quantas relações sexuais homem e mulher, marido e esposa têm. E várias vezes a mulher não engravida. Não é verdade? Quem falou que a mulher engravida de primeira? Pode até engravidar, mas ela vai engravidar é quando Deus quer. Existe algo maior. É ele que permite, é ele que dá, é ele que coloca, é ele que deixa. E é por isso que todos nós somos especiais, independente se foi gravidez indesejada, independente se foi estupro, independente do que for. Nós não estamos livres das situações horríveis desse mundo. Mas uma coisa é verdade. Qualquer bebezinho que foi parar na barriga de uma mamãe foi porque Deus quis. Porque milhões de mulheres aí, de esposas e maridos, fica aí 1 ano, 2 anos tentando ter filhos, só vai conseguir lá pelo 3º ano de tentativa e olha lá. Deus quis. Ele está conosco nessa empreitada. Os filhos não são somente nossa responsabilidade. É responsabilidade de Deus também. Então, vamos fazer a nossa parte, deixa Deus fazer a dele. Vamos imprimir nos nossos filhos os princípios, os valores. Se nós não sabemos quais são, vamos aprender juntos para poder imprimir e deixa Deus enraizar isso no coração dos nossos filhos, porque é só Deus que alcança o coração. É só Ele que nos dá acesso ao coração de uma outra pessoa. Só que sabe o que acontece? A gente vai afrouxando. A gente vai ficando cansado, as coisas vão saindo do controle, a gente vai perdendo a paciência. Ah, não, deixa ficar ali no celular. Nossa, tô tão cansada hoje, deixa. A gente vai afrouxando. E aí depois, quando as situações acontecem, sabe o que acontece? A gente se enche de culpa. Quantas vezes eu vou dar palestras? E aí eu vou falando as coisas e as mães começam, nossa, eu tô me sentindo muito culpada. E eu falo, culpa não vem de Deus. Deus não criou culpa. Deus não dá culpa pra ninguém, não. A culpa é um mecanismo até de defesa. Porque tipo assim, pra eu me sentir um pouco melhor, deixa eu me punir aqui um pouquinho, sentindo culpa pelo que eu fiz. Deus não dá culpa pra ninguém, não. Várias vezes, em várias palestras que eu já dei em vários lugares, algumas mães vieram conversar comigo posteriormente, eu tô me sentindo tão culpada. Culpa não vem de Deus, não. Nós vamos errar, gente. Nós vamos errar sim. Ninguém é perfeito. Mas nós precisamos entender que tudo bem, existiu falhas da nossa parte humana. Mas o fabricante, aquele que nos criou, aquele que nos deu a nossa herança, que é patrimônio dele, esse não erra, não. E ele tá com a gente nessa. Ele tá com a gente nessa missão de criação e formação dos nossos filhos. Nós não somos pais perfeitos. Guarde isso. Nós estamos sendo aperfeiçoados.
São tantas situações difíceis que a gente passa. Fazemos escolhas erradas. Tomamos decisões que não deveriam ser tomadas. Alguém comentou aí, amando. Como fazer então tempos dificílimos? Vou falar sobre isso agora. Parece que você perguntou na hora que eu ia falar. Olha só. São tantas circunstâncias difíceis pelas quais a gente passa. Não é verdade? Parece que a gente não enxerga direito. Mas eu quero lembrar vocês de outra história. Hoje eu tô contando histórias, né? Quero lembrar vocês de uma outra história que está escrito lá na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Só que essa história agora está no livro de Gênesis. Quero contar para vocês a história de uma mãe. Uma mãe pouco mencionada. O nome dela era Agar. Agar foi mãe de Ismael. A história de Agar foi uma história muito difícil. Porque Abraão era casado com Sara e Agar era serva naquela casa. Como Sara não conseguia ter filhos, Sara pediu para Abraão fazer um filho na Agar, para que ele pudesse ter uma descendência. Mas eu não quero falar sobre a atitude de Sara agora, não. Eu quero falar de Agar. 12 anos depois que Agar teve o filho, Sara conseguiu engravidar e teve o filho dela. E aí, não sei exatamente quanto tempo depois, esses detalhes aqui agora não são necessários, Sara começou a ter ciúmes, começou a ficar com raiva de Agar e do filho dela, do Ismael, porque não queria lá que o Ismael provocasse o filho da Sara e etc. Virou uma confusão. Então Sara falou, ó, Abraão, manda essa mulher embora com o filho dela. Olha que loucura. Só que ele era filho de Abraão. Mas Sara não tá nem aí. Mandou embora. Mas também não vou entrar em detalhes, por que Abraão deixou, nada disso não, porque esse não é o foco. Eu quero falar de Agar, da mãe. Então, depois a gente conta a outra parte da história, que é uma história muito bacana, tá? Mas Agar foi pro deserto com seu filho e não tinha para onde ir. Ele era um jovem. E no deserto, gente, acabou a água, acabou a comida, um sol escaldante. E Agar começou a ver o filho dela desfalecer. Ele estava morrendo. E ela estava tão desesperada que ela pegou o filho, colocou ele debaixo de um arbusto e a Bíblia fala que ela colocou ele lá e foi para longe porque ela não queria ver o filho morrer. De tão desesperada. E ela começou a chorar. E a Bíblia fala que ela chorou. E ela gritou. Mas ela gritou de choro não é só porque ela estava vendo o filho dela morrer. É por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou. Ela não tinha família. Ela foi vendida como escrava, tirada do seu país. Depois serviu como um objeto para dar um filho para uma outra pessoa. Depois foi expulsa com o próprio filho, sem ter para onde ir. E agora a única herança que ela tinha na vida, que era o filho, estava morrendo. Ela gritou. E sabe o que a Bíblia diz? Quando ela gritou, Deus ouviu a voz do filho que estava gemendo. Deus ouve a voz dos filhos que são patrimônio dele. Quando uma mãe grita, Deus ouve a voz dos filhos que estão se perdendo. Deus ouviu a voz de Ismael por causa do gemido da mãe dele. Tô lendo aqui uma pergunta. Já eu respondo, viu, Stephanie? Já eu respondo, tá? Ela colocou aqui, olha, gostaria de saber como faço para meu filho de 10 anos ir para a igreja, pois ele gostava de ir, mas a professora da salinha disse que ele
Tinha que cortar o cabelo para ir à igreja. Uau! Ai, Stephanie, isso é tão difícil, minha amiga. Isso é religiosidade. Isso é muito difícil. Deus nos aceita como somos. E essa criança tem apenas 10 anos. Me chama no direct, tá bom, Stephanie? Que a gente troca uma ideia e aí eu te dou alguma orientação. Mas isso é religiosidade, isso não tá certo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, gente, quando eu falo que não tá certo, gente, eu não tô querendo desrespeitar a professora lá da salinha, não, tá? Cada um tem as suas convicções. Eu falo que não está certo de acordo com os princípios contidos na palavra de Deus. E todos nós precisamos aprender. Inclusive eu, inclusive você, inclusive a professora. Todos nós, tá bom? Bom, o salmista diz lá no Salmo 139: Tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, no teu livro todos os meus dias estão determinados. Gente, isso é maravilhoso demais. Todos os nossos dias estão determinados no livro de Deus. Está escrito. Você não tem ideia do que essa criança que está ou esteve nos seus braços pode se tornar. Você não tem ideia. Deus já escreveu tudo. Ele conhece os nossos dias. No meio de todo aquele sofrimento, Deus falou com Agar. E olha o que Deus falou com ela. Vou ler para vocês. Está em Gênesis 21. Olha que legal. E ouviu Deus a voz do menino e bradou. Bradou, não é só falou, não. E bradou o anjo de Deus a Agar e disse: O que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E aí o anjo fala com ela duas coisas que são chaves preciosas para nós como mães. Agar estava deitada, chorando, desesperada, descabelando, porque o filho ia morrer. E também por toda a história de vida dela. E o anjo chega e brada: O que você tem? Não precisa ficar com medo, não. Você tá aí chorando? Deus ouviu a voz do seu filho. E aí ele fala para ela assim, ó, no próximo versículo: Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha as chaves que o anjo dá. Primeiro, ele ordena que ela se posicione. Ergue-te, Agar. Ergue-te. Levanta. Sai desse lugar aí de ficar, ó céus, ó vida, ó azar. Varre a casa, tira a pudriqueira. Como nós já falamos anteriormente na história anterior. Procura o valor que foi perdido. Ergue-te. Se posiciona. É a primeira chave que o anjo dá. A seguir, ele fala com ela: olha, agora que você já se ergueu, você já tomou postura, bora fazer seu papel de mãe? Eu te dei um filho, vem fazer seu papel de mãe. E aí o anjo fala com ela: ó, levanta o seu filho, vai lá, levanta ele, pega ele pela mão, faz seu papel de mãe, para com isso. 3 chaves poderosas. Se posiciona. Faça o seu papel de mãe. Erguendo o seu filho, trazendo ele de volta para o lugar de decência, de ordem, de vida. Pega ele pela mão e vem com ele. Porque eu, o próprio Deus, farei dele um grande povo. O que Deus está falando ali é o seguinte: mamãe, se posiciona, faz o seu papel de mãe e deixa eu fazer o meu. Eu sou seu parceiro.
Você esqueceu que esse menino aí, que tá aí nos seus braços, ou que já é um jovem, que é um adolescente, ou que é uma criança, que tá fazendo você arrancar seus cabelos, você esqueceu que isso aí é patrimônio meu? Foi eu que te dei? Ergue-te, se posiciona, pega esse menino pela mão. Deus assumiu a responsabilidade. Ele fala assim, ó, fui eu quem criou, faço a parte, deixa o resto comigo. Essas confusãozinhas aí que você tá falando, sabe? Ah, você foi expulsa, no seu, da sua casa, não tem água. Gente, isso aí não é nada pra mim não, eu resolvo isso daí. Eu resolvo. Só que você não tá enxergando. Pega a candeia, Agar. Ilumina, varre a casa. Tira essa escuridão dos seus olhos. Acorda. Traz luz, conhecimento. E aí continua a história falando que naquele momento que ela pegou o menino pela mão, o próprio Deus abriu os olhos dela e ela viu água no meio do deserto. Tava tudo escuro. Ela não se posicionava. Ela não fazia o papel de mãe. Tava tudo escuro. A partir do momento que ela trouxe claridade para a vida dela, o próprio Deus abriu os olhos dela com o ensino. Ela viu a água. Ela estava deixando o filho dela morrer. Muitas vezes nós estamos deixando o nosso filho morrer. E tem água aqui, ó, do lado, aqui na frente. A gente não tá vendo. De tão desesperadas, a gente não enxerga o poço que tá na nossa frente. Tem uma ajuda aqui, ó, na nossa frente. E a gente, não sei, será? O que eu vou fazer? E a gente vai deixando nosso filho morrer. Gente, nós só precisamos correr para Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. Ele nos escolheu para ser mãe no nosso tempo. Ele nos chama para ser mãe hoje. A gente precisa se posicionar, a gente não consegue sozinha, não. A Bíblia fala, Jesus fala, sem mim você não pode fazer nada. A gente erra, mas a gente erra tentando acertar. Para uma criança andar, ela não cai, gente. Quando a criança está aprendendo a andar, ela não tem que cair. Para a criança aprender a escrever, ela não tem que rabiscar. São processos. Nós, como mães, também vivemos processos. Então sai desse lugar, sabe, de vitimismo. O que eu vou fazer da minha vida? Busque ajuda. Nós não podemos fugir dos processos da vida. Esse imediatismo está enlouquecendo as pessoas. No início dessa live eu falei, gente, pega papel, pega caneta, anota. Anota o que você vai fazer de diferente a partir de agora, a partir do momento que a gente desligar essa live. Não fica só ouvindo, não. Às vezes você vê uma postagem no Instagram, uma postagem tão maravilhosa que enriqueceu tanto a sua vida. Você gasta tempo de ir ali, apertar o coração só para falar assim, deixa eu falar que eu curti. Mas você não gasta um tempinho para ali digitar, agradecer a pessoa que fez ali aquela postagem que te ajudou tanto. Você não gasta tempo pensando naquela família que você precisa ajudar e que se você compartilhasse aquela postagem, você ajudaria aquela família. Não. Nossa, que legal isso daqui, né? Que a André escreveu, que a Déia escreveu. Tu curti? Pronto, fiz minha parte. Tipo assim, fiz minha parte. Imediatismo. Que valor é esse que nós estamos mostrando para os nossos filhos? O que nós estamos vivendo? Como nós estamos ensinando? Como nós vamos formar os nossos filhos para serem jovens de valor? Que não vão ficar igual esse povo aí votando a favor do aborto? E muitas outras coisas mais que nós já falamos. Como? Nós precisamos ensinar princípios e valores para os nossos filhos em todas as áreas, inclusive na área da sexualidade. A sexualidade não é ensinar a fazer sexo. A sexualidade envolve diversas áreas da nossa vida, inclusive valores e princípios. Mas se você não sabe ensinar,
Como é que você vai formar os seus filhos? Amanhã eu vou postar um vídeo que vocês vão ficar chocados de entrevistas, de uma entrevista que foi feita com adolescentes de 10, 11, 12 anos. Vocês vão ficar chocados com o que eles falam na entrevista sobre sexualidade, sobre sexo, sobre os pais. Fica antenado amanhã para ver esse vídeo que eu vou postar. Ele é pequenininho, mas vocês vão ficar chocados. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. Muito importante. As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles não escutam com os ouvidos. Eles escutam com os olhos. Para que os seus filhos sejam formados e tenham um valor, sejam jovens de valor, eles estão olhando para você. Como você se veste, como você fala, como você trata as autoridades, como você se comporta com relação ao seu marido, à sua esposa. Você que chegou nessa live agora, eu quero te incentivar. Quando eu desligar, eu vou deixar gravada. Assista essa live do início. Eu contei 2 histórias fantásticas que exemplificam como que nós, como mães, estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Que já estamos falando aqui há quase 1 hora. Mas eu precisava trazer esse conteúdo para vocês. E eu quero lembrar vocês também que lá no meu Instagram tem um link na minha bio sobre o projeto Jovens de Valor. Lá tem uma aula gravada, onde eu falei sobre 3 erros que os pais cometem na hora de falar sobre sexualidade com seus filhos. E eu desenvolvi esse projeto Jovens de Valor, para que você possa ensinar valores para os seus filhos. Só que essa aula só vai ficar aberta até as 23h59 de hoje, tá? Porque ela já está aberta há alguns dias e eu disse que ela ficaria aberta só até hoje, porque eu preciso me dedicar a outros projetos. Então corre lá, clica nesse link, você vai deixar o seu nome e o seu e-mail e vai ser direcionado para essa live, para essa aula. Não perca a oportunidade de assistir. E não perca a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto Jovens de Valor. Lembra da candeia? A mulher que perdeu o valor e acendeu a candeia? Se você não sabe como fazer, acende a luz. Faça algo para que você aprenda. Não é errado não saber, mas é triste quando a gente não sabe e não faz nada para aprender. Então conheça o projeto Jovens de Valor. Combinado? Se não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário a princípio, eu vou deixar a live gravada e lembre-se, seja ativo. Ativo. Saia do imediatismo de só curtir. Comente. Deixe perguntas. Encaminhe. Todo e qualquer post que fizer sentido na sua vida, que fizer você se tornar uma pessoa melhor. Saia desse imediatismo. Corre lá na minha bio, clica lá no link, que dá tempo ainda de assistir a aula do projeto Jovens de Valor e conhecer mais sobre esse projeto. Ainda dá tempo, vai ficar aberto até as 23h59. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês e quero dizer que estamos aqui. Dúvidas, pode me mandar direct, tá bom? Já pedi à mamãe aí para me mandar um direct, que ela me fez uma perguntinha e eu vou compartilhar algumas coisas com ela, né? Tô aqui junto, tá bom?
Um beijo para vocês. Foi ótimo estar com vocês mais essa noite. Eu sou Deia Carter e estou aqui educando crianças com você. Até mais, gente!